Pessoal, aqui o professor Marcos Aurélio, professor de Química, para mais uma aula aí dando sequência à nossa matéria, né? Espero que todos estejam bem aí nesses momentos aí que a gente está passando, né? O mais importante, pessoal, fique em casa, tá? Quem puder, fique em casa, porque esse vírus aí não é brincadeira não, ele está se mostrando aí muito letal no mundo inteiro. Bom, mas vamos lá, nós vamos continuar nossa matéria hoje no módulo 13. O módulo 13 se encontra na página 255 aí do nosso livro, tá? Então vamos aí para essa matéria, que é a matéria de separação dos componentes de mistura. Segunda matéria que a gente está falando sobre componentes de mistura, tá? E a gente vai continuar com as misturas heterogêneas, né? Nunca é cansativo a gente estar lembrando os conceitos, né? Sempre importante a gente estar lembrando os conceitos, né? Que toda mistura heterogênea é aquela mistura que a gente tem duas ou mais fases, né? Não vamos esquecer disso não, isso é muito importante, né? A diferença da mistura homogênea e da heterogênea são as fases que a gente consegue perceber nas misturas, né? Nas soluções. Então, nosso próximo sistema de separação, né? Próxima técnica é a catação. Catação, pessoal, normalmente, né? Normalmente não. A catação é para a gente separar sólido de sólido, tá? Quando a gente tiver que separar sólidos de tamanhos diferentes, né? Sólidos às vezes diferentes, com tamanhos diferentes também a gente pode separar. Um exemplo bem claro aí, né? É, por exemplo, quando a gente está catando pedra no feijão, tá? Então, catando a pedrinha no feijão lá, a gente está separando os sólidos de sólidos e separando lá a pedrinha do feijão. No arroz também, né? Isso pode fazer. A gente pode utilizar a mão, né? E nas coisas mais industriais, nas indústrias, a gente pode utilizar também uma pinça, né? Então, retirar sólidos de sólidos. Então, catação, sólido de sólido. A flotação, pessoal. Flotação é um processo bem interessante, também conhecido como sedimentação fracionada, né? Que é a flotação, pessoal? Olha para vocês verem, bem interessante esse exemplo que está aí, ó. Se a gente tiver serragem misturado com areia, né? Serragem misturado com areia. Como é que a gente separa a serragem misturada com areia? Catação? Difícil, né? Então existe esse processo que se chama-se flotação. Como é que funciona? É a separação de sólido e sólido, porém a gente adiciona um líquido de densidade intermediária entre os dois elementos que a gente quer separar. Então, por exemplo, quando eu vou separar serragem de areia, eu posso acrescentar o quê? Água. Acrescento água por quê? Porque a serragem tem densidade menor do que a da água e a areia tem densidade maior do que a da água. Quando a gente adiciona a água a essa mistura, né, de serragem e areia, a serragem vai flutuar, né, vai ficar por cima da água e a areia vai ficar no fundo. E aí a gente consegue separar a areia da água, conforme esse quadrinho que a gente está vendo aqui. Está vendo que interessante? Ó? Então, fica uma separação. Aqui em cima está a serragem e aqui embaixo está a areia. Então, essa é a flotação. Então, a flotação é a separação de sólido e sólido quando a gente coloca um líquido de densidade intermediária, né, aos componentes, certo? E aí esse líquido ele vai fazer com que as nossas substâncias elas se separem por diferença de densidade. Muito interessante, né? Bacana. A flotação, só por uma curiosidade, né, ela é muito utilizada na mineração, tá? Então, quando a gente vai separar, principalmente, olha lá, ó, separação da ganga, né, a areia, a ganga que tem muita areia, né, a sílica, o silicato, do minério, tá certo? Olha que interessante o processo, olha, o minério é pulverizado e tratado com óleo. Somente os grãos de minério absorvem óleo. E aí depois a gente põe água
e os grãos de minério ficam envolvidos pelo óleo, eles vão o quê? Flutuar, porque o óleo é o quê? Menos denso que a água. E aí, eles flutuando, a areia vai para o fundo e a gente separa o minério da areia. Legal, né? Muito interessante. Pra vocês verem que a química é utilizada largamente, principalmente nas indústrias, pessoal. Né? Processos industriais tem muita química envolvida. Tá? Muitas técnicas da química que estão envolvidas aí. Pessoal, o próximo processo é a dissolução fracionada. Tá? Como é que funciona a dissolução fracionada? A dissolução fracionada é quando a gente quer separar dois sólidos, tá? Utilizando um líquido também, diferente da flotação. Porque nesse caso, né, a flotação, o que vai acontecer? A gente acrescenta um líquido e aí eles separam por diferença de densidade, certo? A dissolução fracionada, na verdade, o que vai acontecer? A gente vai dissolver um sólido presente na mistura sólida e o outro não vai ser dissolvido. Então a gente separa primeiro esse sólido que não foi dissolvido e depois o próximo sólido a gente separa por evaporação ou então destilação, tá? Então como é que é isso aí? Qual que é um exemplo que a gente pode fazer isso aí? Sal e areia, né? Por exemplo, sal e areia. Se a gente tiver lá um pouco de sal misturado com areia, nós vamos conseguir separar por catação? Não vamos conseguir. Flotar, eles vão flotar? Não, porque quando a gente colocar a água, né, dentro dessa mistura, o sal vai se dissolver na água. E aí é uma técnica, né? Uma técnica que tem vários passos. Então, quando a gente dissolve o sal na areia, depois eu preciso o quê? Filtrar, né, essa areia, onde que a areia vai ficar no filtro, a mistura água e sal vai passar, e aí depois eu posso evaporar essa água que eu vou ter o sal separado, tá bom? Então essa é a dissolução fracionada. Então eu separo a sal de areia, né? Então a dissolução fracionada é o que? É uma dissolução aonde eu separo sólido de sólido através de um líquido que dissolva um dos componentes, né? Então a dissolução fracionada eu coloco o quê? Um líquido que dissolve apenas um dos componentes, tá certo? Então isso é a dissolução fracionada, tá, pessoal? Não esqueçamos disso. Tá? Diferente da flotação. Flotação a gente separa por diferença de densidade. E de dissolução fracionada a gente dissolve um dos componentes sólidos. Ok? Belezinha? Então tá bom. Nós temos um próximo. Ah, tá. Antes disso, só para a gente dar um exemplo bem legal aí da dissolução fracionada, que às vezes a gente não. Às vezes a gente não percebe, mas, por exemplo, quando a gente está fazendo café, né? O café lá na nossa casa, a gente está fazendo uma dissolução fracionada, né? Sem querer. Porque pensa bem, quando a gente ferve a água, né? E coloca a mistura e passa lá pelo filtro de papel, já que tem um café, lá no café, o que que passa? As substâncias que são o quê? Solúveis, né? Que elas são solúveis na água. E o que fica é o que não é solúvel na água. Então, a gente está fazendo também uma dissolução fracionada. Só que nesse caso, a gente chama de extração, né? Estou extraindo do café as substâncias que são o quê? São solúveis, tá? Então, bem interessante. A dissolução fracionada, ela pode ser chamada também de extração, tá? Bem legal, né? Então agora nós vamos para a fusão fracionada. Uma substância derrete e a outra não. Bem simples, né, pessoal? Fusão fracionada. É para poder separar substâncias que têm o quê? Ponto de fusão diferente, né? Então, por exemplo, imagina se eu tenho lá uma mistura, que no nosso livro tem um exemplo, né, do enxofre e da areia, tá? Então, se eu tiver uma mistura de enxofre e de areia, quando eu aquecer a mistura, o enxofre ele passa para o estado líquido,
antes da areia, né? Então o enxofre passa para o estado líquido e a areia vai ficar lá no fundo do recipiente. Tudo isso por quê, pessoal? Porque a fusão, né? Fusão fracionada, só a gente lembrar que fusão é o quê? É a passagem do estado sólido para o estado líquido, que ó, fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, né? E é o que? É uma propriedade específica da matéria. Cada matéria possui um ponto de fusão diferente, né? Então, quando a gente tem substâncias que têm pontos de fusão diferentes, a gente consegue fazer essa fusão, que é fusão fracionada, né? Um derrete primeiro que o outro, eu separo essas substâncias. Próximo processo de separação, e aí um bem que a gente conhece, que sempre ouve falar, é o que? É a sublimação, né? Sublimação, que é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, né? Os exemplos mais clássicos aí, né? Iodo, a naftalina, o gelo seco, né? Então, quando a gente faz essa separação, a gente pode separar o quê? Por exemplo, a areia do iodo, né? A areia do iodo, porque quando eu aquecer uma mistura de areia com iodo, o iodo vai o quê? Vai simplesmente sublimar, né? Ele já vai virar vapor de uma vez e vai separar da areia conforme esse nosso desenho aqui, tá? Então, isso aqui é a sublimação também, pode ser um processo de separação, né? Bem parecido com o quê? Com a fusão fracionada, tá? E aí nós temos uma outra processo de separação que a gente chama de separação magnética, tá? Ela só pode ser empregada quando a gente tiver algum componente que é atraído pelo ímã, né? Então, por exemplo, limalha de ferro e areia, né? Por exemplo, limalha de ferro e pó de enxofre, tá? Então, quando eu aproximo um ímã, eu consigo separar quem? Separar os componentes magnéticos, né? Os componentes de ferro. Então, separação magnética, é só eu colocar um ímã que eu vou conseguir separar as partes metálicas do que eu quero separar. Tá certo, pessoal? Bem interessante isso aí, né? Pessoal, agora o nosso último processo que nós vamos estudar nesse capítulo, né? Nosso processo de separação, que é o que? A cristalização fracionada. Gente, a cristalização fracionada é bem interessante, tá? Pensa comigo, olha só. Como é que eu conseguiria separar o sal da açúcar? Se eu tivesse misturando lá sal e açúcar, como é que eu consigo separar o sal de açúcar, né? Olha para vocês verem, é um processo difícil, né? Mas olha que interessante. A diferença deles é que a solubilidade, né, ou seja, o quanto que você consegue dissolver de cada um, ela é diferente, tá certo? E aí, como é que esse processo funciona? Eu vou na mistura de sal e água, de sal e açúcar e acrescento água, certo? Então, os dois vão ficar o quê? Solúveis, né? E aí, o que acontece? A gente vai, a cada tempo, né? Eu vou evaporando devagar, não pode ser uma evaporação muito rápida, eu vou evaporando gradualmente o solvente. E aí, à medida que eu encontro o ponto de solubilidade de cada material, né? Esse material que vai perdendo a solubilidade, ele vai o que? Ele vai cristalizando. Então, só um exemplo bacana que está no livro aqui, ó. Uma mistura de cloreto de sal, de cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha, e a sacarose, que é o açúcar, pode ser separado por cristalização fracionada. Então, quando eu tiver a 30 graus, eu consigo dissolver no máximo o quê? 100 gramas de... Desculpa. A cada 30 graus, a 30 graus, eu consigo dissolver no máximo 38 gramas de sal e 220 de açúcar, tá? Então, à medida que eu vou evaporando, o sal, por ser menos solúvel, né? A cada 100 gramas de água eu só consigo dissolver 38 gramas. Então, à medida que eu vou diminuindo essa quantidade, que eu vou evaporando essa quantidade de água na solução, o sal, por ser menos solúvel, ele vai cristalizar primeiramente. Tá certo, pessoal?
Pessoal, então façam aí os exercícios da página 257, ok? Façam os exercícios aí para melhor compreensão da matéria. Então, pessoal, vamos ver alguns videozinhos aí sobre os sistemas de separação, né? Então, o primeiro que o vídeo apresenta para a gente é a flotação. A gente tem serragem, água e areia, tá? Então, a dissolução fracionada está misturado, né? Então, olha lá, água e areia. Água e sal passa e a areia fica aí no filtro. A areia ficou no filtro. A água e sal elas passam e são filtradas. Separação magnética. A gente vai ver a separação magnética lá. Sal e os pregos, olha lá, a gente tirou o prego através da separação magnética. Nesse vídeo nós vamos mostrar aí a dissolução fracionada com um pouquinho mais de detalhe, né? Então você tem aí a sal, areia, tá certo? O sal e a areia. E aí você tem a mistura sal e areia, tá vendo? Colocamos água. Então, nesse momento aí o sal ele misturou com a água e ficou areia, né? Aí você faz uma agitação breve e leva isso para filtração, tá certo? Lá está filtrando. Toda a areia ficou no fundo. Parte da areia que não ficou no fundo, ela vai ficar onde? Vai ficar aí nesse filtro, tá certo? E essa água irá passar filtrada, tá certo? A água filtrada, e nessa água filtrada, o que a gente tem? Água e sal, e no filtro ficou a areia, tá? Belezinha, pessoal? Então a gente ficou aqui com a aula, não esqueçam de fazer os exercícios e espero que vocês estejam bem, tá? Tchau e até a próxima.